Notícia absolutamente urgente. Se você acha que Manchester City é um clube muito rico, se você acha que o Paris Saint-Germain é mais rico ainda, você mal pode esperar para o novo rico do futebol mundial. Um cara que tem pelo menos aí 10 vezes da grana de todos esses donos de clubes como eu citei aqui, Manchester City e PSG, que são conhecidos como clubes muito ricos. Um cara que tem mais de 320 bilhões de libras de fortuna, é o novo dono de um grande clube europeu, um clube que para muita gente considera médio, mas eu considero grande porque tem uma história muito importante dentro do cenário, principalmente em inglês. Eu tô falando do Newcastle. O Newcastle que por pouco não foi comprado por esse fundo ano passado. Existiu uma série de pormenores que vetaram essa venda, mas agora essa venda finalmente aconteceu. A gente vai explicar aqui exatamente tudo. Por que essa venda não saiu, por que agora ela saiu, mas o que importa é que o Newcastle é o novo clube mais rico do mundo. Acostume-se com isso. Você ainda vai ouvir falar a partir de hoje muito mesmo desse clube que deixa todos os seus rivais, pelo menos em nível de grana, no chinelo, né, Felipe? Exatamente, Rodolfo, exatamente. É a notícia bombástica que já era esperada desde o ano passado, né? Mas por questões envolvendo pirataria, enfim, a gente vai explicar melhor sobre isso, mas é isso, acostume-se. O Newcastle é o novo clube mais rico do mundo, cara. A gente tá acompanhando aqui no Twitter, né? A torcida na frente do St. James Park comemorando muito a aquisição do clube. O clube que tá, inclusive, na zona de rebaixamento da Premier League nesse início de temporada, sofrendo muito há muitos anos, sendo apenas coadjuvante, brigando para não cair no campeonato inglês. E agora vai ter um investimento de uma fortuna gigantesca, né, cara? Adquiriram esse 80% do Newcastle, esse fundo da Arábia Saudita que pertence ao Mohammed bin Salman, que, assim, é um cara controverso, digamos assim. É um cara acusado pelos Estados Unidos de ser responsável pela morte de um jornalista, o Jamal Khashoggi, em 2019. O governo saudita, que é um governo que viola os direitos humanos, que enfim, cerceia o direito das mulheres, enfim, persegue jornalistas. É totalmente contraditório, né, cara? E exemplifica também o momento que a Inglaterra vive, né? Saindo do Brexit, com as fronteiras totalmente abertas aí a quem chegar com dinheiro e investir no futebol. E, mais uma vez, cara, assim, a gente vê a Premier League abrindo as pernas, vamos falar real, pro dinheiro, né, cara? Pode vir aqui, não importa qual é a origem do seu dinheiro, compra aqui os nossos clubes, tragam craques, invistam na cidade, façam essa maquiagem por trás, que tá tudo certo e vamos embora. É isso que vai acontecer agora com o Newcastle, com uma fortuna que o cara tem aí, quase 400 bilhões de libras, cara, é muito dinheiro, deixa o PSG no chinelo, o próprio City, o Chelsea, enfim, e o Newcastle tem tudo pra, sei lá, daqui uns 10 anos, tá aí, ou até antes, né, figurando como um dos principais clubes do mundo. Pois é, a transação aí, ela é de 2,2 bilhões de reais, né, 300 milhões de libras e, portanto, esse fundo público, né, que pertence ao governo da Arábia Saudita vai se tornar dono de 80% do clube. Então, assim, é o Estado da Arábia Saudita comprando um clube. É como se o Bolsonaro resolvesse, de repente, investir no, sei lá, num time das Ilhas Caimã ou no Livorno, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que esse governo é absolutamente tem dinheiro para jogar fora, né? A gente está vendo aqui que a fortuna deles é de 320 bilhões de libras. Para vocês terem uma ideia de comparação, o Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, ostenta 6,5 bilhões de libras. É 320 para 6. Olha a proporção. E o dono do Manchester City, que é o Sheikh Mansour, são 23,2 bilhões de libras. Então, assim, o cara teria que multiplicar por 10 a fortuna dele para chegar perto do Mohammed bin Salman. É uma distância brutal. Vale dizer também que, claro, o cara não pode chegar aqui comprando Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e colocando num time de uma vez, porque, querendo ou não, a UEFA tem ali as questões de fair play financeiro que são muito dribláveis, é verdade, mas você consegue, mesmo driblando,
você consegue montar um time com um certo prazo, né? O próprio PSG não saiu de um dia para o outro, o City não saiu de um dia para o outro, mesmo sendo comprado por caras que tinham muito dinheiro para investir. O Newcastle não é que o ano que vem vai se tornar o time mais poderoso, o time mais forte do mundo. Não é isso. Só que, aos poucos, ele vai partir para esse caminho, porque a grana é inesgotável, é infindável, vai ter que cumprir alguns aspectos técnicos ali do fair play, mas nada que não possa ser uma coisa ali declarada como patrocínio, outra não mostrada corretamente, como a gente já viu acontecer. O próprio City se livrou de uma punição que deveria acontecer de ficar fora da Champions League por conta de descumprir o fair play financeiro, e no fim o TAS lá, o Tribunal Superior da FIFA, ele deu vitória para o Manchester City. Então a gente tá vendo que no futebol mundial, na verdade, o que manda mesmo é o dinheiro, mas a coisa não vai ser tão escrachada, escancarada assim, né, Felipe? Não, sim, é verdade, cara, é verdade. Tanto é que na matéria aqui da TNT Sports, os outros 20%, né, os 80% foram comprados aí pelo consórcio saudita, os outros 20% ficarão aí divididos igualmente entre os bilionários, irmãos Simon e David Rubin, né, e a empresa PCP Capital Partners de Amanda Stivley, que deve ser a nova CEO aí do clube inglês. E um ponto que eu ia chamar a atenção, cara, é que o João Castelo Branco, ele fez uma thread gigantesca aqui. Para quem não conhece, João Castelo Branco, repórter da ESPN, filho do Trajano, inclusive, muitos anos de cobertura de Premier League. Ele fez uma thread gigantesca no Twitter dele, mas muito boa, assim, enumerando vários pontos dessa transação. E um dos pontos que estava travando a aquisição envolvia direitos de TV, né, Rodolfo? Pois é, cara, exatamente, porque o que acontece? Estava tendo na Arábia Saudita tava rolando muita pirataria justamente com os direitos da Premier League, porque a beIN Sports, que é uma TV do Qatar, gasta muito dinheiro para poder transmitir a Premier League no Qatar, e esse sinal estava sendo pirateado pela Arábia Saudita. Isso durou uns 4 anos. Só que em meio aí a essa negociação do Newcastle com o fundo de investimento da Arábia, o que rolou, cara? Eles tentaram ali, criaram algumas políticas para poder barrar essa onda pirata que estava rolando. Então eles liberaram o sinal da beIN Sports na Arábia Saudita, resolvendo assim o problema da pirataria. Então, com isso, a Premier League resolveu liberar. Não olhou para a questão humana do Bin Salman, não olhou para absolutamente nada, olhou só para o dinheiro, resolveu tapar um buraco ali. Inclusive é importante dizer que você citou aí que essa galera que ficou com 20% vai ter o CEO do clube, né, o cara que vai dirigir as operações e tudo mais, e isso foi uma exigência também da Premier League, que ela não quer o Bin Salman tomando conta das... É uma mulher, na verdade. Ela não quer, por exemplo... Então, o ponto isso foi escolhido porque o Bin Salman foi proibido de tomar ali as diretrizes, né, de ser o manda-chuva do Newcastle, mas a verdade, cara, é que isso aí vai até a página 2, entendeu? Porque, né, o Marco Paulo Del Nero manda na CBF até hoje, o cara tá expulso do futebol pra sempre, na prática, entendeu? Não dá, né? Exatamente, cara. E o ponto crucial mesmo é esse que o João levanta, né, na thread dele no Twitter, falando sobre a questão que há por trás dessa compra, né? Um governo totalmente ditatorial, um governo que desconsidera direitos humanos básicos, como eu falei no meu primeiro comentário. E você vê que a torcida do Newcastle tá, assim, andando para isso, né? A maioria tá apoiando, tá festejando, porque, como eu falei, o clube que vem no ostracismo há décadas e décadas e décadas, brigando sempre contra o descenso, e agora vai ter um investimento parrudo que vai fazer com que o clube salte de posição, de patamar, como diria Bruno Henrique. Vai ser outro patamar agora o Newcastle, numa liga super forte, super rica, e rica, vamos falar a verdade, né? Rica com dinheiros, digamos assim, questionáveis, né? Como do próprio Manchester City, do próprio Chelsea, esses bilionários aí do Oriente Médio que usam o futebol, usam os clubes ingleses como, vamos falar a verdade, né? Como um depósito de grana ali, uma publicidade, um investimento para poder usar o dinheiro dele de uma forma de investimento no esporte, cara. Mas
Cara, o que É acontece? triste, cara. O futebol, ele mexe com as paixões, né? Como você mesmo falou, o torcedor do Newcastle tá cansado de perder. Então, pra ele tá pouco se importando se o dono do clube dele é um cara que é, cara, contra tudo que a humanidade prega, assim, sabe? Então o cara não tá nem aí, o cara tá pensando em ter um time mais forte. E o Bin Salman sabe disso. Então ele sabe que ele vai ter o apreço dessa galera, que vai defender o cara, a qualquer custo, quando o time dele estiver ganhando. Porque é assim que o torcedor de futebol, na maioria, ele funciona. Ele coloca o seu clube acima de qualquer coisa. Se você perguntar pra qualquer torcedor, assim, se ele não gostaria que esse time, que esse dono comprasse o clube aqui, se fosse aqui no Brasil. Cara, 95% vai responder que sim. Poucos vão dizer que não. A verdade é essa. Inclusive, eu faço questão aqui de ler um pouco da thread do João Castelo Branco, porque eu acho que tem pontos bastante interessantes, não só para que você que está vendo esse vídeo entenda, mas que você também veja uma opinião que é, como o Felipe falou, de um cara que está cobrindo a Premier League há muitos anos, que é correspondente da ESPN na Inglaterra há muitos anos e que, cara, vive isso dia após dia. Ele começa aqui: na minha opinião, é uma vergonha a Premier League e o governo inglês liberar a venda do Newcastle para a Arábia Saudita. Ele fala Arábia Saudita porque, de fato, é o governo que está comprando para um regime que mata jornalistas, onde as mulheres não têm os mesmos direitos de homens, onde não existe liberdade de expressão, de oposição ou sexualidade. Na Inglaterra, especialmente agora, carente por investimento pós-Brexit, parece que tudo está à venda para qualquer um. Quer lavar dinheiro? Quer lavar a imagem do seu país. Para lavar até a alma do futebol. Um clube originalmente dos operários será mais uma peça na geopolítica. Isso para que a galera entenda que o fato do Newcastle estar envolvido, o Newcastle é só uma peça de uma publicidade muito maior que envolve geopolítica, algo que é bem mais forte do que propriamente o sucesso de um clube de futebol. O famoso sports wash funciona, né? Não só internacionalmente, mas internamente. Eu estive na Arábia Saudita e os encontros do príncipe Mohammed bin Salman com os outros líderes são usados em propaganda por toda parte, mostrando para o país como ele é importante, bem recebido mundialmente. Todo se curva ao dinheiro. Boa parte da torcida apoia a venda, eles olham para o sucesso do Chelsea, do Manchester City e pensam: por que não aqui? Não aguentam mais o dono lastimável Mike Ashley e com certeza haverá muito investimento na região e no clube. E a essência do que o futebol representava nas comunidades, especialmente o Newcastle, vai para o espaço. Qualquer sucesso será com dinheiro sujo de sangue e apoio a uma ditadura que desconsidera direitos humanos básicos. A compra foi bloqueada originalmente, a questão de pirataria sem intervenção do governo na Arábia Saudita, do sinal da BIM, canal que pertence ao Qatar e é um dos principais investidores em direitos da Premier League, era um dos problemas. O canal estava bloqueado lá há mais de 4 anos. A BIM agora está liberada na Arábia Saudita e os piratas derrubados. Mas fora isso, a empresa que usa o dinheiro do Estado saudita agora promete que o Estado não estará envolvido no dia a dia do clube. E a Premier League e a autoridade acreditam. O caminho está aberto. Já era. Já que tem tanta gente aqui que gosta de... Aí ele cita aqui momentos que ele criticou, inclusive, o PSG e o City por conta de ser também viver um modelo um pouco diferente, mas de qualquer jeito um pouco parecido também. Essa entrevista que ele faz com um torcedor do Manchester City, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é um próprio torcedor do City ali, sabe, desconfortável demais de falar sobre o dinheiro do clube dele, que o City empilhou taças aí nas últimas temporadas, enfim, tem toda essa questão, né, cara? É meio complicado a gente falar, como você disse, futebol envolve paixão. O meu time tem um investimento, eu sou palmeirense, meu time tem um investimento de uma empresa, assim, questionável um pouco, de empréstimo e tal, enfim. De cobrar juros muito abusivos, etc, etc. Eu já fico incomodado com isso. Agora, imagina se o meu clube fosse comprado por um cara como é o Mohammed bin Salman, cara. Seria muito complicado, cara. Você ficaria com aquele... Quem tem um mínimo de digamos assim, humanidade, quem tem um mínimo de decência, de conseguir pensar um pouco além, ficaria um pouco incomodado, não é? Não, e são casos completamente diferentes, né? O Palmeiras a Crefisa não é dona do Palmeiras,
apesar de eu acho que quer ser no futuro. Ainda não. Né? Eu acho que vai caminhar para isso com essa aprovação da SAF aqui no Brasil, para quem não sabe, a Sociedade Anônima do Futebol. Eu não tenho muita certeza de que a Leila agora, como presidente nos próximos 3 anos, vai querer comprar pelo menos uma boa parte das ações do Palmeiras e transformando assim o Palmeiras em clube empresa. Não duvido disso, mas de qualquer jeito, ainda que ela fizesse isso, duvido que ela compraria 80% do clube. E ainda que ela comprasse 80% do clube, a gente tá falando de uma pessoa que, assim, tem ali uma empresa cujas práticas são, até certo pontos, meio questionáveis, vamos colocar assim, são práticas legais, né? Na lei do Brasil isso é permitido, né? Então, é muito diferente de afetar direitos humanos, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de se vestir, o direito de estudar, sabe, de tudo, assim, principalmente com relação às mulheres. Então, assim, é uma outra parada, cara, não tem nem comparação, mas não adianta. No final, o que importa é a galera ver o time rico, porque aquela frase, né, de que o futebol é a coisa mais importante entre as menores, as coisas menos importantes, cara, isso na verdade não funciona. Pro torcedor, o futebol, o time dele tá na frente de tudo, é a única alegria muitas vezes do dia dele, então ele tá pouco se importando de onde vem esse dinheiro, principalmente torcedores ingleses, cara, que vivem, respiram os seus clubes. Pra mim é o país aí, mas como fundou o futebol e tem muitos clubes, né, é o país que mais respira futebol no mundo. E, cara, é difícil você julgar o sentimento desse torcedor, mas também é muito complicado a gente poder passar pano pra isso e aceitar isso sem falar nada e ficar aqui fazendo vídeo, quem que o Newcastle vai contratar? O ataque vai ser Haaland, Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo no banco, entendeu? Isso é muito fácil, então a gente tem que tocar na ferida mesmo e falar com mais profundidade sobre o assunto. Eu acho que a gente matou, né, Felipe? Matou. Agora vamos esperar, né? Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, como que vai ser essa aquisição aí, como vai ser a montagem do time do Newcastle e ficar de olho, né, cara? Porque parece que a Premier League é um terreno fértil para esse tipo de negociação. É isso aí. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar seu like se você gostou. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final, um vídeo longo, mas era importante você ficar por dentro de tudo. A gente vai se falando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.